Bom dia, meu povo do segundo, tudo bem? Galerinha, na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo de sistema endócrino. O sistema endócrino ele vai ser formado por um conjunto de glândulas e essas glândulas vão ser responsáveis por sintetizar, por produzir os hormônios, beleza? Os hormônios são substâncias químicas que vão auxiliar na regulação das atividades metabólicas e do nosso organismo. Então a gente vai ver que os hormônios vão ser substâncias que vão estar interagindo e agindo em diversos órgãos e em diversos sistemas, como sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, ou seja, os hormônios eles vão agir em todos os órgãos e em todos os sistemas do nosso corpo. Beleza? Então bora lá. O sistema endócrino ele é formado por glândulas e essas glândulas elas podem ser classificadas em 3 tipos. Eu tenho as glândulas endócrinas, eu tenho as glândulas exócrinas e eu tenho as glândulas mistas. Professora, qual que é a diferença entre essas glândulas? Presta atenção. As glândulas endócrinas, as substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas vão ser depositadas diretamente na corrente o quê? Sanguínea. Logo, as glândulas endócrinas elas não vão apresentar ductos, beleza? Já as glândulas exócrinas, a gente vai ver que elas apresentam ductos. E esses ductos são responsáveis por levar as substâncias produzidas nas glândulas exócrinas até os órgãos-alvos, beleza? E por último, eu tenho as glândulas mistas. As glândulas mistas são aquelas que conseguem realizar tanto a ação de uma glândula endócrina como a ação de uma glândula o quê? Exócrina. Beleza, galera? Tranquila a diferença? Então, nós vamos iniciar o estudo das glândulas endócrinas. Lembrando que as glândulas endócrinas são aquelas que depositam a sua substância diretamente na corrente sanguínea. A primeira glândula endócrina que nós vamos estudar é o hipotálamo. O hipotálamo ele é uma região do nosso cérebro. E a gente vai ver que o hipotálamo vai ser responsável pela produção de 2 hormônios. O primeiro hormônio é denominado oxitocina. Esse hormônio oxitocina, ele vai ajudar e vai atuar principalmente na contração uterina durante o processo ali de gestação da gravidez e ele também vai auxiliar no processo de ejeção do leite durante o processo de amamentação, beleza? E um outro hormônio produzido pelo hipotálamo é o ADH, hormônio antidiurético. Esse hormônio ADH, ele não é um hormônio novo para vocês. Nós já estudamos o hormônio ADH quando nós vimos o sistema excretor. E a gente viu que o ADH é um hormônio responsável pelo processo de reabsorção de água lá nos néfrons. Beleza? Tranquilo? Só que presta atenção. ADH vai ser um hormônio responsável pelo processo de reabsorção quê? De água. Só que presta atenção, tem uma doença relacionada com a concentração desse hormônio ADH, que é a diabetes insípidos. Presta atenção, diabetes insípidos é totalmente diferente de diabetes o quê? Mellitus. A diabetes insípidos ela está relacionada com a concentração de ADH no corpo do indivíduo. Presta atenção. Quando o corpo do indivíduo apresenta uma baixa concentração do hormônio ADH, consequentemente o processo de reabsorção de água vai ser o quê? Menor. E aí, a baixa concentração de ADH pode induzir o desenvolvimento dessa diabetes o quê? Insípidos. Porque como eu tenho uma concentração menor do hormônio ADH, a reabsorção de água tende a ser o quê? Menor. E o volume da urina vai ser o quê? Maior. A urina vai ficar muito mais diluída, beleza? Então, os 2 hormônios que são produzidos no hipotálamo é a oxitocina e o ADH. A próxima glândula que nós vamos estudar é a hipófise. A hipófise ela vai ser uma glândula localizada na base do cérebro e ela é dividida em 2 regiões. Eu tenho a região da adenohipófise e a região da neurohipófise. Presta atenção, na região da neurohipófise não é produzido nenhum hormônio, ou seja, neurohipófise não produz nenhum hormônio.
Neurohipófise vai ser responsável por armazenar os hormônios produzidos no hipotálamo. Ou seja, a oxitocina produzida no hipotálamo e o ADH produzido no hipotálamo vão ser armazenados na região da neurohipófise, que é uma região da glândula o quê? Hipófise, beleza? Então, a neurohipófise vai armazenar oxitocina e ADH. Agora, a região da adenohipófise, ela vai ser responsável sim por produzir e sintetizar novos hormônios. Vamos ver quais são esses hormônios? Presta atenção. O primeiro hormônio produzido na adenohipófise, nós denominamos de prolactina. A prolactina vai ser o hormônio responsável pela secreção de leite das glândulas mamárias. Ou seja, a prolactina vai ser responsável pelo processo de lactação durante a amamentação, beleza? O próximo hormônio que é produzido na adenohipófise é denominado GH, ou também chamado de hormônio somatotrófico, ou também conhecido como hormônio do crescimento. Ou seja, esse hormônio GH ele vai ser responsável pelo desenvolvimento, por estimular o desenvolvimento de ossos, cartilagens e músculos, beleza? E aí nós vamos ver que relacionado com o hormônio GH existem duas anomalias. O primeiro é o nanismo, que vai estar relacionado quando o indivíduo tem uma baixa produção, uma baixa síntese de GH, e esse indivíduo vai ter dificuldade no desenvolvimento e crescimento em estatura. E nós temos uma outra anomalia denominada gigantismo. O gigantismo vai estar relacionado com a alta concentração de GH no corpo desse indivíduo. E aí a gente vai ver que algumas estruturas corpóreas tendem-se a se desenvolver de forma excessiva, beleza? Um próximo hormônio que é produzido na adenohipófise é denominado ACTH, também chamado de adenocorticotrófico. Esse hormônio adenocorticotrófico, ele vai ser responsável por estimular a atividade do córtex das suprarrenais. Presta atenção, suprarrenais são outra glândula. E aí a gente vai ver que essas suprarrenais é dividida em duas regiões. A suprarrenais ela é dividida na região do córtex e na região da medula. Só que para essa região do córtex da suprarrenal conseguir ter funcionalidade, ela precisa ser estimulada pelo hormônio ACTH. Ou seja, o hormônio ACTH, chamado de adenocorticotrófico, ele vai ser responsável por estimular e regular as atividades do córtex das suprarrenais. Espera aí que agora mesmo a gente vai voltar e estudar um pouquinho sobre as suprarrenais, beleza? Um outro hormônio que é produzido pela adenohipófise é o TSH, também chamado de hormônio tireotrófico. Esse hormônio tireotrófico, ele vai ser responsável por estimular a atividade da tireoide. A tireoide que é uma outra glândula endócrina, que agora mesmo a gente vai ver a sua função. E por último, nós temos o FSH e o LH. O FSH é conhecido como hormônio folículo estimulante. E a gente vai ver que esse FSH, ele vai ter funções diferentes quando analisamos um homem e na mulher. A sua ação vai ser diferente no homem e na mulher. Então presta atenção. O FSH no homem vai estimular o testículo a produzir espermatozoide. Já na mulher, o FSH vai ser responsável por desenvolver e pelo amadurecimento do óvulo e pela produção de estrógeno pelo ovário, beleza? E por último, nós temos o LH, que é um hormônio luteinizante. No homem, o hormônio luteinizante vai estimular o testículo a produzir o hormônio testosterona. Já na mulher, o hormônio luteinizante vai estimular o ovário a produzir o hormônio progesterona. Beleza, galera? Então, a adenohipófise produz todos esses hormônios e a neurohipófise não produz hormônios. Ela apenas vai armazenar os hormônios produzidos no hipotálamo, beleza? Próxima glândula que nós vamos estudar é a glândula tireoide. A glândula tireoide ela vai ficar aderida à laringe e ela vai ser responsável por produzir dois hormônios. Eu tenho a tiroxina e a calcitonina. Presta atenção. O hormônio tiroxina ele pode ter duas classes, a classe do T3 e o
4. Presta atenção. O hormônio tiroxina ele vai ser responsável pela regulação do metabolismo do indivíduo. Presta atenção. Quando eu tenho uma alta concentração do hormônio tiroxina, a queima da gordura no corpo desse indivíduo vai ser muito mais do que acelerada. Consequentemente, o metabolismo desse indivíduo é muito mais do que acelerado. O metabolismo dele é maior. Ou seja, quanto maior a concentração de tiroxina dos hormônios T3 e T4, maior vai ser o metabolismo dessa pessoa. E aí existem duas doenças relacionadas com a concentração desse hormônio tiroxina. É o hipertiroidismo. O hipertiroidismo é quando a pessoa tem uma alta concentração o quê? Dos hormônios T3 e T4. Consequentemente, o seu metabolismo vai ser extremamente acelerado. E a outra doença é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo está relacionado com a baixa concentração dos hormônios T3 e T4. Consequentemente, a queima de gordura nesse indivíduo que tem hipotiroidismo vai ser extremamente lenta, acarretando um metabolismo mais devagar, beleza? O metabolismo desse indivíduo vai ser muito mais lento, beleza? E o próximo hormônio que é produzido na tireoide é a calcitonina. A calcitonina vai ser o hormônio responsável por regular a taxa de cálcio, beleza? No organismo do indivíduo. Só que a gente vai ver que a calcitonina, ela tira o cálcio do sangue e leva para os ossos. Ou seja, quando a gente tem ali um metabolismo, um indivíduo que está com enfraquecimento ósseo ou que o desenvolvimento ósseo está lento, a gente vai ver que a calcitonina vai entrar em ação. Essa calcitonina vai tirar o cálcio do sangue e depositar o quê? Nos ossos. Beleza, gente? Então, a tireoide é responsável por produzir o hormônio tiroxina e o hormônio calcitonina. Agora vamos estudar a glândula denominada paratireoides. As paratireoides, elas ficam atrás da laringe e a gente vai ver que elas vão ser responsáveis por produzir o hormônio denominado paratormônio. Esse paratormônio também tem como função regular a quantidade de cálcio no corpo do indivíduo. Só que o paratormônio ele vai ter uma função análoga à calcitonina. A calcitonina tira cálcio do sangue e leva o quê? Para o osso. Já o paratormônio ele faz o inverso. Ele tira o excesso de cálcio do osso e leva para a corrente o quê? Sanguínea. Beleza? E por última glândula endócrina que nós vamos ver são as suprarrenais, ou também chamadas de adrenais. Essas glândulas suprarrenais, elas ficam sobre os rins, e aí elas estão sobre os dois rins dos indivíduos. E ela vai ser localizada acima dos rins, como eu já disse, e ela é dividida em duas regiões. Eu tenho a região da medula e a região do córtex. A região da medula das suprarrenais vão ser responsáveis por produzir o hormônio adrenalina e a noradrenalina, que a gente vai ver que esses hormônios eles vão ser liberados em situações de emergência, em situações de perigo, ou seja, esses hormônios fazem aumentar o batimento cardíaco do indivíduo, beleza? Já na região do córtex, a gente vai ver que vai ter a produção do hormônio cortisol e do hormônio aldosterona. O hormônio cortisol, ele vai ser responsável por transformar proteína, gordura em glicose, beleza? Já a aldosterona é um hormônio que a gente já viu também quando a gente estudou o sistema excretor e ele vai ser responsável por fazer o processo de reabsorção de sódio, beleza? Lá nos néfrons. Então presta atenção. Cortisol é o hormônio que vai transformar proteína e gordura em glicose, aumentando a taxa glicêmica no sangue do indivíduo. Já a aldosterona, ele vai ser responsável pelo processo de reabsorção de sódio lá nos tubos néfricos, beleza? Lá nos rins, beleza, gente? E agora nós vamos estudar a glândula mista, uma glândula mista, que é o pâncreas. O pâncreas, ele vai ter a sua função exócrina quando ele faz a excreção do suco pancreático. Esse suco pancreático ele vai agir lá no sistema digestório, lembra? E a função endócrina vai ser realizada pelas células denominadas ilhotas pancreáticas. E a gente vai ver que essas células de ilhotas pancreáticas vão ser formadas por dois tipos de células. Eu tenho as células betas e eu tenho as células o quê? Alfa. Essas
essas células beta do pâncreas vão ser responsáveis por produzir o hormônio insulina. A insulina é o hormônio que tira a glicose da corrente sanguínea e leva para armazenar essa glicose principalmente no músculo e no fígado, na forma de glicogênio, beleza? Já as células alfa vai ser responsável por produzir o hormônio glucagon. O hormônio glucagon ele vai ter uma função antagônica à insulina. Se a insulina é o hormônio que pega a glicose, o açúcar que está na corrente sanguínea e leva para armazenar no fígado ou no músculo na forma de glicogênio, o glucagon vai ser o hormônio que vai retirar essa glicose que está armazenada na forma de glicogênio do músculo e do fígado e devolvê-la para a corrente o quê? Sanguínea, beleza? Olha o exemplo. Se agora você acabou de almoçar ou acabou de fazer uma refeição, durante o processo digestivo, você vai ver que a concentração de insulina na sua corrente sanguínea vai estar o quê? Alta, porque essa insulina vai pegar essa glicose resultante do processo de digestão e levar ela para armazenar na forma de glicogênio, beleza? Professora, e quando o glucagon entra em ação? O glucagon ele vai entrar em ação quando você está há um longo período sem se alimentar. Vamos supor que você ficou fazendo jejum intermitente de 12 horas, ou seja, você ficou 12 horas sem se alimentar. Por que você não desmaia? Por que você não começa a passar tão mal nessas 12 horas, se você não é acostumado a fazer esse tipo de jejum? Por quê? Você tem estoque de glicose, você tem estoque de nutrientes no seu corpo. E o nosso corpo, ele armazena a glicose na forma de glicogênio. Quando você fica um longo período de tempo sem se alimentar, qual que é o hormônio que entra em ação? O hormônio glucagon. Esse hormônio glucagon transforma o glicogênio que está armazenado no fígado e no músculo em glicose e coloca essa glicose na corrente sanguínea. Por isso que quando você faz um jejum de 12 horas ou quando você fica um longo período de tempo sem se alimentar, você não desmaia e você não passa tão mal, porque você tem reserva energética. E o hormônio glucagon é responsável por transformar esse glicogênio armazenado em glicose e depositar essa glicose na corrente sanguínea para ter nutrientes para manter o seu metabolismo. Beleza, galera? Meu povo, presta atenção. Aulinha de sistema endócrino. Atividade para casa. Vocês vão ter que realizar, construir um mapa mental com todas essas glândulas e todos esses hormônios, beleza? No caderno, beleza? Tudo de bom, tchau pra vocês!